que lhe parece a postura agora do governo Zema de ter colocado, como disse a Marina, assim, colocou o pé na porta, botou o pé no toco e disse, muito bem, você é da base, não votou comigo, então vai ter que ficar fora do governo. O que te pareceu? Não. Pois é, não, e eu achei muito pertinente a forma que a Marina colocou, que Jesus. realmente a sensação é de preguiça, que é de saco cheio mesmo, não quero fazer, não quero negociar, não quero gente volta, assim, realmente, né, se a política fosse assim, seria muito mais fácil, mas a gente dá essas voltas realmente e sempre para nessa questão da falta de tato do governador, seja com a base, seja com os servidores, seja ali com quem está próximo dele, que realmente parece dar um estalo na cabeça ali e vai e fala, vai e faz, né? Eu acho assim que, de certa forma, é importante para o Zema estabelecer ali limites com a base do ponto de vista, para não ficar solto, para não parecer muito o que está acontecendo agora aqui com o Lula em Brasília, com o Centrão, né? Que é justamente de que tem acordo, de repente não tem mais, porque o Centrão decidiu que não vai ter. Então é importante, sim, criar esses limites, fazer essas negociações e mostrar, ó, se não vai me apoiar, vai perder em alguma coisa, né? É um jogo de troca. É tanto que hoje no governo federal se comenta que esses ministros que são de partidos que fazem parte do Centrão e que estão sendo infiéis precisam, de certa forma, ser punidos. Então, assim, há uma linha de raciocínio nisso que encaixa, né? Há uma linha de raciocínio nisso que faz muito sentido. Mas, assim, no ano eleitoral, será que esses deputados estaduais, eles vão querer ficar de bem com o governador e perder cargos, ou eles vão querer ali fazer os seus vídeos, as suas falas, ficar, digamos que melhor, bem na fita, para falar uma expressão antiga, que eu nem sei o que é fita, com... sim, a gente tem certeza que é verdade, esse bilhete. Com a sua base eleitoral. Então, assim, eu acho que é necessário fazer um cálculo político, né? Como a Marina disse, tem outras coisas que precisam ser aprovadas, tem outras coisas que precisam ser discutidas. A gente lembra que também vai ter regime de recuperação fiscal em algum momento, né, gente? Em algum momento isso vai surgir. Sim, pelo menos assim, a gente imagina, os astros, né, dizem que em algum momento isso deve surgir, nós não sabemos quando. Mas vai precisar dessa conversa com a base. Então, assim, é necessário fazer um cálculo político melhor. Vão ter erros, vão ter acertos, sim, a gente sabe isso. Só que parece realmente assim, que é como se fosse uma atrapalhada ali. Dá um estalo, faz, e depois que vai se ver o que vai ficar de ônus ou não. Claro, o governo não pode virar refém da sua base na Assembleia, né? Isso é uma questão óbvia. Mas aí tem que ser bem claro, talvez antes, né? Para não só revidar, mas também para deixar claro as regras do jogo. E a gente tinha falado isso na semana passada, no último podcast, justamente que era importante que o Zema fosse claro com os servidores, né, do que estava na mesa ou deixava de estar na mesa, perdão, com a segurança pública, servidores da segurança pública. Há 2 podcasts. Então, e a gente vê que isso também se repete com a base, né? Então, é um modus operandi, vamos dizer assim, da comunicação do governo Romeu Zema. Agora, vamos ver como é que vai ficar esse desgaste, o que vai render agora daqui pra frente. Porque daqui a pouco, eu acho que a gente sempre acaba voltando nisso, né? Porque não tem como, dessa falta de tato mesmo eu não vou falar só do Zema, mas vou falar assim, de quem tá ali aconselhando ele também nessa questão do quesito aí de relacionamento com a Assembleia. O governador, ele não pode esquecer que é muito difícil pro deputado ali, que ele tá com a galeria cheia. Os servidores, qualquer coisa que ele fala, eles gritam, eles vaiam, eles aplaudem. Então, assim, o governador, já que ele é que tem o objetivo de aprovar aquele percentual que ele está propondo, ele precisa ajudar os deputados a conseguirem justificar aquele voto, porque é muito difícil para o deputado, no ano eleitoral, justamente com o servidor público, justificar um voto que vai contra os interesses do deputado. E o governador, nesse meio do caminho, ele vai queimando também. A gente vai vendo o Gustavo Valadares numa situação muito diferente como secretário de governo do que tinha um tempo atrás. Né? E vai acontecendo com todos. Era assim quando Gustavo Valadares era líder de governo, todo mundo adorava Gustavo Valadares, detestava o Eto. Agora, os deputados muitos já criticando abertamente Gustavo Valadares e com muita firmeza e dizendo que o único que escuta é o João Magalhães. Então, assim, o governo vai queimando as pontes, vai queimando as pessoas que estão ajudando, trabalhando, tentando fazer funcionar. Então, ele precisa tomar cuidado com isso mesmo. Eu acho que tem 2 dinâmicas aí que me saltam aos olhos nessa conversa,
que a gente olhava muito com a percepção de que isso acontecia no governo federal. E a gente falava muito da relação do Poder Executivo, da União, com a Câmara dos Deputados. Dizendo, o deputado às vezes está muito mais preocupado mesmo em entrar na sala todo mundo com seu celular posicionado e pouco preocupado na discussão objetiva. Olha, tem condições de aumentar? Efetivamente. O recurso está ali, está colocado dessa maneira, e eu acho que esse fator também está colocado na dificuldade de se fazer uma base com o volume de deputados que se coloca, pelo menos numericamente nessa base, com os novos tempos de se fazer política. Porque eu acho que muitos dos parlamentares não estão mesmo preocupados com a necessidade de ocupar espaços dentro do governo. Na hora que ele faz o cálculo político, e eu acho que o peso muitas vezes está colocado ali, ter ou não ter um aliado dentro do governo, eles têm um salário ali de 3 mil, 4 mil, 5 mil reais, pode ajudar muito pro projeto político dele, que ajuda a fazer campanha depois, é um aliado que está ali dentro, ajuda em algum trâmite de coisas que ele precise dentro do governo. Mas eu acho que ganhou quase que a mesma proporção quando ele olha algum comentário negativo na sua rede social porque não apoiou uma proposta X ou Y. E acho que isso eu vou empurrar para os parlamentares. Os parlamentares também não podem ser só sensíveis à manifestação de rede social. Acho que também tem que ter, de alguma maneira, alguma responsabilidade com o que é o Estado de Minas Gerais. Porque depois não dá para o deputado único e exclusivamente dizer que ele não tem participação nenhuma numa quebradeira geral do Estado, né? A gente ouviu no Congresso da Associação Mineira de Municípios, eu fiquei lá por 2 dias ouvindo a grita de prefeitos, a reclamação de vários deles, com um monte de problemas, inclusive um deles que chegou a ser dito abertamente pelo presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski, e depois endossado pelo presidente da AMM, Dr. Marcos Vinícius, ao dizer o seguinte: gente, não adianta depois a turma toda, deputado estadual, deputado federal, todo mundo, sai criando um monte de coisa, cai aqui no município. E eu acho que essa responsabilidade tem que caber também aos deputados estaduais, né? Por mais que eles tenham os seus interesses de classe, de melhorar as condições dos servidores que representam e foram eleitos para tal, também precisa ter um olhar minimamente aceitável e crítico com as contas do Estado. Nós não estamos falando do Minas nos trilhos da propaganda do governo de Minas Gerais, não. A gente que detidamente olha e acompanha os números e que conversa com o secretário de Planejamento, você vê as manifestações claras dele. Gente, nós estamos fazendo esforço mesmo. Encontrar 570 milhões, no caso do governo Zema, para achar uma maneira de conceder 1% a mais de reajuste para os servidores, não é que o Zema também, dá para dizer, o Zema também estava de brincadeira, estava achando super legal fazer isso. Não é não, assim, existe um esforço na Secretaria de Planejamento, existe um esforço de um corpo técnico de pessoas que está lá tentando encontrar mesmo onde pode fazer isso. E essa responsabilidade também tem de ser dividida com os deputados. Não dá única e exclusivamente para dizer, vamos botar uma emenda que vai subir para o número X e dane-se quanto é. Você pode fazer um debate público sobre isso, você pode conversar com a sua base, você pode levar até o secretário esse tipo de manifestação, mas acho também que alguma responsabilidade há que se ter para os parlamentares. Eles não podem simplesmente ser apresentadores de texto e chegar lá assim, botei uma emenda aí, vamos deixar as coisas correrem. E assim, é preciso cobrar alguma responsabilidade também. Porque eu acho que esse é um dos grandes problemas, me parece, dos novos tempos da relação do parlamento, da relação do executivo com o legislativo. As pessoas estão perdendo um pouco do debate, um pouquinho mais qualificado e mais aprofundado, e às vezes dizendo, não, mas vai ser ótimo, eu boto o vídeo na rede social, a galera joga pra cima, tá tudo certo pra mim. Já diria o Haddad lá aquela vez, né? Já que quer executar o orçamento, tem que ter responsabilidade com o orçamento também. Quer aumentar a emenda? Que nós dobramos o percentual em Minas Gerais, né? Já que você dobrou o percentual do orçamento que você tem de emenda para executar, você também tem que ter responsabilidade nesse orçamento. Se não vai dobrar as responsabilidades, pelo menos que elas sejam um pouco mais divididas com o governo também. Alguma consciência. Por isso, é por isso que também precisa dessa comunicação melhor, mais clara, né? Para as pessoas entenderem também que não é pro governador também não ficar só como vilão, né, nisso. Claro. E deixar claro isso, se a gente tá cortando aqui, vai dar daqui a alguns anos, a gente tá tirando daqui. Deixar claro isso e chamar também a responsabilidade desses deputados, né? Porque é como você disse, Brian, porque é muito legal ali você ficar com o melhor corte na rede social de uma questão que pode realmente quebrar mais ainda, né, o Estado. Então, por isso que eu fico batendo essa tecla repetitiva, sim, eu sou, mas essa comunicação para deixar muito claro o que é A, o que é B, de onde que vai tirar, para onde que vai colocar e o que se aprovar, o que isso pode resultar lá na frente, é preciso uma comunicação bem clara disso, e para isso é necessário não ter preguiça nem ficar também surfando na onda ali dos deputados, né, só revidando, só respondendo. Não, é chamar um deputado e falar aqui, você vai aprovar isso aqui, querido?
A questão ali na frente vai ser de outro jeito. Então, ó, a sua emenda vai demorar um pouquinho para ser liberada. Então, assim, sabe? Você fez exatamente o ponto que eu acho que nesse caso, Fran, é o mais evidente a ser feito. É assim, é você sentar com o deputado em alguma medida, e há deputados que, não interessa se você fizer isso, mas certamente tem gente sensata, e tem bastante gente sensata para você sentar e dizer, tá vendo aquilo que você pediu para fazer naquela rodovia, naquele lugar? Sabe quanto custa? Custa 30 milhões de reais. Para eu conseguir isso aqui, naquela rodovia, ou para isso aqui ajudar numa concessão, em algo dessa natureza, eu vou precisar investir isso aqui na sua região. Você prefere que eu faça isso, ou você prefere que eu faça o reajuste dos servidores? Porque eu não consigo fazer as duas coisas. Eu acho que esse diálogo, às vezes, cristalino, inclusive para fora do palácio, né? Para fora da cidade administrativa, quer dizer, mais ou menos, né? Porque agora não estamos exatamente dentro de todo mundo na cidade administrativa, mas até esse diálogo precisa ser mais cristalino com os parlamentares para imputar a eles também a obrigação de raciocinar sobre as contas públicas. Não pode ser única e exclusivamente uma atribuição do executivo, porque o executivo é fiscalizado, o executivo tem lá a rodada, e não é uma não. Desde Agostinho Patrus é que foram criados esses seminários que os secretários têm que ir permanentemente na Assembleia para apresentar todos os seus números. A Assembleia fiscaliza. A Assembleia fiscaliza. E será que os deputados estão fazendo o quê nesse período enquanto chega secretário, sai secretário, entra secretário, sai secretário, estão lá apresentando números, eles estão questionando. Também não podem ignorar que essas coisas estão acontecendo.